boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem. ótimo. Que bom. E aí, o que vocês prepararam para a gente hoje, assim? Tá muita gente me perguntando o que vai ser essa apresentação dos dois. Eu falei, é surpresa, vai lá às 5 horas e assista, né? O pessoal quer Surpresa, spoiler antes. Spoiler não vale. A gente... A gente já teve conversas ótimas, né, preparando esse Exato. bate-papo. E cada uma a gente tinha uma sacada diferente, né? Provavelmente hoje a gente vai ter alguma outra sacada, né, Dri? Uma terceira. Pois é. Mas já introduzindo, assim, são reflexões mesmo. Nossa proposta não é trazer nenhuma receita específica, né? Não é trazer nada muito estabelecido, concluído, a conclusão final do conhecimento, né? Nada disso. São reflexões, conversas que a gente estava tendo sobre saúde mental, a partir dos referenciais pelos quais a gente transita, e pensando em ferramentas que a gente poderia talvez conectar com a Ayurveda. É basicamente disso que a gente vai falar. Uhum. E é pensando muito nessa questão da saúde mental das pessoas, né? Eu acho que tem um aspecto, né, dessa vida cheia de excessos que a gente leva, né? E tudo muito permeado por esses períodos de pandemia, né? O agravamento dessas questões de saúde mental, né? Na população, nas pessoas que a gente atende, nas pessoas com quem a gente convive, né? E aí a gente vai pensar, bater um papo aqui, refletir um pouco sobre o que a gente tem de ferramenta, o que o Ayurveda pode oferecer, com que outros saberes o Ayurveda pode conversar, né, para oferecer aí instrumentos para a gente lidar com essas questões. Então vamos lá. Só deixa eu perguntar para vocês. Né? Vocês preferem as perguntas no final? Acho que sim, né? As pessoas podem ir botando a pergunta, mas de repente no final é mais prático mesmo. Beleza, né? então o pessoal que está assistindo, caso queiram colocando as perguntas, não tem problema, eu vou selecionando aqui e no final a gente vai mostrando naquele formato, eu vou lendo e vocês vão respondendo para que fique bem organizadinho. Boa apresentação para vocês. Obrigado, Eric. Bom, então a gente já, como nós dizíamos, nossa proposta é propor reflexão sobre esse tema, que é um tema tão importante, e como a Adri estava comentando, né, Adri? Nesse contexto pandêmico e pós-pandêmico, ficou muito mais claro o quanto saúde mental é importante, né? Como parece que a consciência sobre esse tema foi aumentando de alguma forma, né? Uhum. Então, logo que eu pensei nesse tema também, a primeira pessoa que me veio à mente para conversar comigo aqui foi a Adri, porque além de uma amiga muito querida, ela é uma profissional super competente que transita muito bem entre essas áreas, ou seja, entre o Ayurveda, conhecimentos tradicionais da Índia, Yoga, Vedanta, e depois você completa se estiver faltando alguma coisa, Adri. Vedanta Yoga. É isso, né? O Vedanta Yoga Ayurveda e também a psicologia e a psicanálise. Então, eu achei que era a pessoa ideal para conversar com a gente aqui hoje sobre isso. Se quiser falar um pouco desse seu percurso, Dri, nesse tempo, acho que todo mundo vai gostar de saber. Em primeiro lugar, eu super honrada de ser lembrada por você, né? E muito feliz de estar falando aqui, né, num evento do Naradeva, que foi minha casa, é minha casa ainda, né? Por mais que eu não esteja frequentando por causa da distância física Rio-São Paulo, mas foi aí que eu fiz a minha pós-graduação, né? E assim, minha formação original é a psicologia, né? Eu fiz faculdade de psicologia e trabalhei 23 anos na área, usando muito o referencial da psicanálise, né? Que foi o que eu me encantei na faculdade. E só que chegou um determinado momento, assim, os últimos 13 anos da minha vida profissional foram dentro de um conselho tutelar, trabalhando como servidora municipal, e
lidando com pancada o dia inteiro, todos os dias, né? Eram questões de violação de direito, né? De criança e de adolescente o tempo todo. E eu comecei a me questionar, né? Um pouco para além, né? Comecei a questionar sobre a minha saúde mental nesse ambiente de trabalho pesado. Comecei a praticar yoga, né? Quando eu estava, uns anos depois, eu comecei a trabalhar na prefeitura. E aí eu fui me encantando, tive a sorte de ter um professor que me apontava os caminhos do Vedanta, né, durante as práticas de yoga, e comecei a estudar Vedanta, e o Ayurveda vem por último, assim, acho que para, né, dar uma arrematada no bolo, né, e para entender um pouco, né, eu acho que a primeira ferramenta que eu lancei em mão nessa tradição védica foi o yoga, né, para encontrar o meu equilíbrio, né, o meu ponto de sanidade, né, no meio da loucura do trabalho que eu vivia. E aí, com os estudos, né, eu fui caminhando, né, e entendendo que o referencial da psicanálise já não era tão suficiente, né, para me responder sobre as questões da vida, né, sobre o sofrimento, sobre a questão de felicidades e infelicidades, né, e aí eu fui pelo caminho do Vedanta e cheguei ao Ayurveda e atualmente estou 100% nesse caminho aí profissional e estilo de vida, né, que, enfim, uma coisa que a gente vai falar aí adiante, né. Então, foi um percurso assim, que eu acho que eu vim de um lugar, mas a gente nunca perde, né? A gente vai só acrescentando, né, formas de entendimento e a gente nunca perde as habilidades, né, de uma profissão, né, a partir do momento que você envereda por um caminho um pouquinho distinto daquele inicial. Vão sendo novas camadas do nosso ser, né? Com certeza, com certeza. Que legal. Bom, pensando nesse tema, né, nesse momento de tanta atenção à questão da saúde mental, só para dar uma contextualizada, né, para todo mundo que está assistindo a gente, o Ayurveda tem visões muito interessantes sobre essa questão dos desequilíbrios mentais. Então, geralmente, para trazer um pouquinho dessa teoria, a gente vai entender que a mente tem determinados doshas. Dosha aqui entendido como aquilo que pode desequilibrar. É claro que o dosha também pode estar em equilíbrio, né? Mas a dosha vem de uma raiz do sânscrito que também tem a ver com algo que pode desequilibrar facilmente, algo que pode ficar poluído, estragado, né? Então, os doshas da mente, aquilo que pode estragar na mente, geralmente a gente fala que são rajas e tamas. A maioria das pessoas que estão assistindo a gente, imagino que já ouviram falar dessas palavras, mas só para contextualizar também, existem 3 grandes qualidades no universo, né? Sattva, rajas e tamas. Sattva seria o modo do equilíbrio, o modo da clareza, também é traduzido às vezes como modo da bondade, e é o modo em que a mente se sente mais equilibrada, essa é a ideia. A mente fica muito bem nesse estado. Eu gosto de dar o exemplo de que quando a gente vai para um lugar com muita natureza, assim, tipo, vai para uma praia, vai para uma montanha maravilhosa, assim, onde não tem cidade perto, a gente olha para aquele lugar e sente uma tranquilidade inerente, né? Eu acho que onde você vive tem muito mais essa oportunidade, Dri, né? Tem paisagens incríveis. Tem uma praia aí que dá para fugir de vez em quando. Rapidamente. Exato. Então você está lá, você olha aquilo, aquela imensidão, e aquilo já dá uma paz mental muito grande, né? Então isso é o estado de Sattva. Sattva é algo que vem intrinsecamente da natureza, do nosso contato com a natureza. Por isso também que contato com a natureza faz tão bem para a mente, né? Antigamente, no tempo dos textos clássicos, talvez essa recomendação não precisasse ser tão
incisiva como hoje, né? Porque naquela época as pessoas já estavam vivendo em lugares que eram muito mais próximos da natureza. Agora, hoje, a gente vive imerso nessas caixas de concreto, né? Então, é preciso fazer o esforço de estar em contato com a natureza como uma medida terapêutica, né? Para trazer mais sattva, enfim. Então, sattva seria esse estado de equilíbrio. Rajas e tamas são outras qualidades do universo que também tem sua importância, tá? A gente não vai qualificá-los aqui como necessariamente maus, ruins e tal, coisa assim, do mal, não. Então, rajas é o modo do movimento, da agitação, modo, também é traduzido às vezes como modo da paixão, e rajas gera desejos, por exemplo, né? Se diz que na tradição védica que o dia é muito rico em rajas, então o dia nos leva a trabalhar, a se mover, a gente trabalha para satisfazer desejos, a gente trabalha para que a gente quer conquistar uma determinada estabilidade material ou para ter determinado tipo de conforto, de prazer, enfim. Tudo isso tem a ver com rajas. E tamas, que é o outro modo, tamas é o modo da inércia ou do embotamento ou da escuridão, também às vezes chamado modo da destruição, o modo da ignorância, traduzido às vezes, dependendo do autor, né? E a noite é rica em tamas. Então, tamas é necessário para a gente conseguir dormir à noite. Não consigo dormir se não tiver tamas suficiente, se a minha mente estiver muito rajásica. Eu acho que teve, se eu não me engano, a Fátima falou disso na aula dela também. Isso é muito interessante. Eu penso, se a mente estiver muito agitada, você não consegue dormir. Isso é o quê? Isso é um excesso de rádias, né? Então, esses seriam os modos que desequilibram a mente. Ou um excesso de rádias, ou um excesso de tamas. Excesso de sattva não é considerado como um dosha, geralmente, né? Porque sattva, inclusive a palavra sattva, é usada como um sinônimo de mente nos textos clássicos do Ayurveda muitas vezes, né, Adri? E, além disso, e eu prometo que eu já vou parar de falar daqui a pouquinho, além disso, outras coisas que podem causar problemas na mente são os próprios doshas do corpo, porque existe essa separação a princípio, né, doshas da mente, doshas do corpo, mas ela é, de certa forma, didática, porque também existe uma... No Ayurveda se entende que a influência recíproca é constante entre mente e corpo. Eles nunca estão separados, de fato, né, na nossa existência aqui. Então, também se entende que Vata, Pitta, Kapha podem causar desequilíbrios mentais. O Charaka Samhita fala disso, quando ele vai descrever alguns desequilíbrios como um Mada, a Pasmara. Então, os doshas desequilibrados também causam desequilíbrios mentais. Isso é importante de ter em mente. Podemos pensar também em canais da mente. A gente chama de Manovahasrotas. Não precisa decorar essa palavra agora, exceto quem estuda Ayurveda. Quem estuda Ayurveda vai aprender essa palavra. Manovahasrotas são os canais da mente. Então, se entende também que pode haver um problema nesses canais. Se são canais, eles podem ter bloqueios, né? E isso ajuda a entender, por exemplo, como a digestão afeta a mente. É muito comum, né, na nossa prática, a gente vê gente que tem diferentes questões mentais que estão muito associadas com a digestão. É muito comum, não é, Adri? Você já deve ter visto também muito isso. Com certeza. E outra questão também que é interessante ressaltar, alguns autores vão equiparar doenças da mente a alguns problemas associados à cabeça ou ao coração. É como se essas partes do corpo realmente tivessem a ver com as funções da mente. Na tradição védica, na astrologia védica, também se fala da lua, e eu já ouvi essa explicação de um professor de tradição védica, eu gostei muito. A lua tem duas pontas, né? Então, essas duas pontas falam muito sobre essa conexão que a nossa mente tem entre a cabeça e o coração, essas duas pontas da lua. Que a lua é a mente na astrologia védica, né? Então, já pulando para a astrologia védica, a gente, ao estudar o mapa natal de uma pessoa, a carta natal, o mapa astral, enfim, como a gente quiser chamar, a gente pensa em desequilíbrios da mente, olhando vários tipos de parâmetros, de variáveis, mas um parâmetro muito importante é a Lua. Aonde que essa Lua está? Será que ela está numa boa condição, em termos de
Tem signos em que ela fica melhor, tem signos que não está tão bem. Será que ela tem bastante luz ou não? Isso tudo influencia o aspecto psicológico, e também que planetas que estão influenciando essa Lua, né? Então, existe toda uma classificação dos grahas, que a gente fala dos planetas, por assim, dos corpos celestes, na astrologia védica, em termos dessas 3 qualidades que a gente descreveu. Então, se você quer anotar alguma palavrinha, anota essas 3, Sattva, Rajas e Tamas. Então, tem astros, corpos celestes, que são sáttvicos, que seriam o Sol, a Lua e Júpiter. Eles estimulam o modo da clareza na nossa mente. Outros estimulam o modo do movimento, o modo da paixão, que é Rajas. Quais são esses? Vênus e Mercúrio. Mercúrio que faz a gente ir atrás de dinheiro, e Vênus que estimula o desejo por conforto, o desejo sexual também tem a ver com Vênus. E outros são os chamados tamásicos. Então, os corpos celestes tamásicos, ou seja, se eles estiverem influenciando a Lua em um mapa astral, eu entendo que existe uma tendência a ter mais daquele tipo de problema na mente, um pouco mais de tamas. E eles seriam Saturno, Marte, Ketu e Rahu. Na astrologia ocidental, para quem está mais acostumado com a astrologia ocidental, eles são chamados de cauda do dragão e cabeça do dragão, né? São nodos lunares, a gente não vai ter tempo de explicar eles hoje, mas em outra conversa a gente fala disso. Então, essa questão dos gunas, né, permeia esse entendimento da mente e dos desequilíbrios da mente. E é interessante que isso também vai aparecer no Bhagavad Gita, né, Dri? Que é um outro texto muito importante da tradição védica, que sempre, inclusive, os professores de Ayurveda voltam ao Bhagavad Gita para usar como referência, para explicar alguma questão de Ayurveda, né? Só para falar que a gente não está saindo do assunto, né? A gente ainda está dentro do mesmo assunto ao referenciar o Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita também é importante para quem estuda Ayurveda, é importante para quem estuda astrologia védica e outras, para quem estuda yoga, com certeza, né? Então, no Bhagavad Gita vai se falar muito sobre esses gunas, e isso me leva a uma questão, porque que sempre me inquietou, e me inquieta até hoje, de certa forma, que é como que é essa questão, principalmente de Rajas, né? Porque Rajas parece ter um papel ativador das questões do desequilíbrio mental. O Bhagavad Gita vai falar um pouco disso, parece, vai destrinchar um pouco isso, principalmente por causa do desejo que esse Rajas causa na nossa mente, né? E aí a gente vê que parece que tem uma certa confusão nas interpretações, não que as interpretações sejam confusas, mas parece que esse é um tema de disputa, talvez, entre diferentes interpretações dos textos védicos, né? Essa questão do desejo. Será que esse desejo é um inimigo? Será que esse desejo é uma coisa que tem que ser satisfeita? Né? E a gente vê, às vezes, esse tipo de conflito em seguidores da tradição védica, no sentido de escolhas de vida que depois são frustradas por alguma razão, né? A pessoa, eu tenho uma vida totalmente celibatária, fiz uma escolha que, de repente, não era aquilo lá. E novamente, né, a gente não está com isso criticando nenhuma linha espiritual específica, nem falando, é assim ou é assado, mas levantando essa questão, porque esse é o nosso propósito hoje, é levantar perguntas. Então, minha pergunta para você, Edri, finalmente, seria assim: qual que é o papel desse desejo na tradição védica? E será que a gente pode estabelecer, né, uma relação, ou melhor, a pergunta é mais para nesse caminho. A gente poderia estabelecer uma relação entre esse papel, essa função do desejo na tradição védica e o que se fala do desejo na psicanálise? Porque a psicanálise também vai lidar muito com essa questão do desejo e a ambivalência do desejo, né? E aí satisfaz o desejo, mas também não tem felicidade, né? Então, você acha que faz sentido essa relação? Não tem nada a ver, Badri está viajando. O que você acha? Assim,
São saberes que partem de premissas distintas, né? Então, psicanálise, Vedanta, né? Esses conhecimentos do saber da tradição védica. Mas, apesar de preconizarem aí coisas diferentes, né, eu acho que é totalmente viável a gente traçar alguns paralelos, né, entre o que é dito na psicanálise, por exemplo, que é o referencial que eu, né, do mundo psi que eu mais me sinto confortável para falar sobre, e o que é dito nos Vedas, né, porque existe, tanto na psicanálise quanto na tradição védica, a noção do desejo como algo perturbador, né? Como algo com potencial de geração de adoecimento, né? Uma coisa assim que tira a paz do indivíduo, né? Que desequilibra a sua saúde, tanto física quanto mental. Então, por exemplo, quando você para olhar o que diz a tradição védica sobre o desejo, né, a ideia de que na tradição védica os desejos não devem ser satisfeitos é uma interpretação, assim, eu diria assim, um pouco superficial dos textos sagrados, né? Então, você falou da Bhagavad Gita, né? E a Bhagavad Gita é um texto que não é nem considerado um texto de Vedanta, né? Mas ele foi incorporado dentro do ensinamento como um texto de Vedanta, porque ele fala de autoconhecimento, né? O diálogo entre o guerreiro, né? O Arjuna com o seu guru, que é Krishna, né? Então, no capítulo 3, quando eles estão falando sobre a atitude na ação, né? O Arjuna, ele pergunta para Krishna, né, o que é que me move a agir de uma forma inadequada, mesmo eu sabendo que aquilo é errado, que eu não devo agir daquela forma, né? E aí o Krishna responde para Arjuna que só o desejo leva uma pessoa a agir de uma forma inadequada, né? Então, mesmo uma pessoa que tem uma mente discriminativa, que é capaz, né, de refletir e ponderar, mesmo um sábio, né, ele pode agir de uma forma inadequada, movido pelo desejo, né? Então, na tradição védica, o desejo ele nasce de uma agitação do corpo ou da mente, né? E no momento que eu permito que essa agitação se estabeleça, no momento que eu não tenho ferramentas para lidar com essa agitação, aí eu reajo, né? Aí eu tomo, quando eu reajo, é uma ação de uma forma impensada, irrefletida, né? Então, se tem alguma coisa que serve de obstáculo entre o meu desejo, né? Se tem esse obstáculo entre o meu desejo e o objeto do meu desejo, se esse obstáculo é impossível de ser transposto, então surge a raiva, né? E quando a raiva surge, né, a pessoa se transforma, ela não se reconhece, ela age de forma que, se ela tivesse um pouquinho de tranquilidade para pensar, ela não agiria daquela forma, né? Então, assim, o intelecto sai de cena, né? E aí eu cedo ao desejo e esqueço toda a minha discriminação, né? Então, é dito, né, na Bhagavad Gita, que o desejo ele é o único inimigo, né? Só que não é que o desejo seja o inimigo, né? É o poder que se confere ao desejo, né? Um desejo sem discriminação, como fonte de felicidade. Isso é o verdadeiro inimigo. Né? E talvez aí teria a ver com o que a psicanálise vai falar, Adri, talvez de quando a gente, né, não reconhece um desejo, né? Tipo, eu não reconheço que eu tenho esse desejo, eu só vou botando para debaixo do tapete, eu vou reprimindo,
vai lá para o inconsciente, ele vai ganhando força no inconsciente e aquilo pode voltar de uma forma muito mais poderosa. Você acha que essa ideia conversa com isso que a gente está falando do Bhagavad Gita? Super conversa com a psicanálise, né? Aquele desejo porque, assim, tem uma questão do desejo que é falado tanto na tradição védica quanto na psicanálise. O desejo é uma coisa que tem início, meio e fim. Né? Início, ele começa, ele dura, e você vai atrás, satisfaz, aí depois, quando você satisfaz, ele acaba. Né? Então, e isso gera, por exemplo, dentro da psicanálise, a sensação o sentimento de insatisfação, porque é uma coisa que sempre volta, eu satisfaço um desejo, mas assim, a minha inquietação não termina. Né? Nunca tem felicidade de verdade. Nunca tem felicidade verdadeira. Né? Então, então assim, a gente está fadado a esses ciclos, né? E na tradição védica isso também é falado. Né? Mas, numa leitura um pouco mais, pouco cuidadosa dentro da tradição védica, você pode dizer que então qual seria a solução? Não vou satisfazer desejo. Mas isso é impossível, porque a gente vive no mundo dos objetos, né? Então, a gente tem fome, a gente tem vontade de comer, desejo de comer uma coisa diferente, né? A gente se relaciona com pessoas, né? Então, assim, a questão, né? O desejo em si não é o problema, né? Mas aquele desejo diz que, uma vez que esse desejo satisfeito, eu alcanço a felicidade plena dentro da tradição védica, né? Então esse é o problema, e tem umas comparações, né, que são feitas, que é super bonito, né? Que o desejo assim, o desejo quando eu não tenho discriminação, é como um espelho com poeira. Coberto por poeira. Ele coberto pela poeira. Né? A poeira atrapalha a clareza do espelho. Mas tem coisas que eu posso fazer para tirar, né, aquela poeira. Eu posso limpar, né, para melhorar a minha visão no espelho. Ou é também como um feto encoberto pelo útero. Né? Aí é mais difícil. Né? Tem que esperar, né? Tem que esperar, né? Você não tem muito o que fazer, você tem que esperar, tem um tempo, né? Para que o feto nasça, né? Se forme e vá nascer. E a outra é da fumaça, né? E tem da fumaça também, né? Então, a fumaça ela encobre os objetos, as coisas por um tempo, né? Depois ela se dissipa, né? E você volta a ver com clareza. Então essas seriam estratégias, Dri, desculpa te interromper, seriam estratégias para lidar com esse desejo que seriam mais parcimoniosas, talvez, assim, né? Tipo, ou eu espero, ou eu faço alguma coisa para ir limpando. O que eu posso fazer para dominar esse desejo, né? Dentro da tradição, ainda seguindo na Bhagavad Gita, né? O Krishna vai falar, né? Que a primeira ferramenta que a gente deve lançar a mão é o comando sobre os sentidos, porque assim, o objeto ele não é um objeto de desejo para mim se eu não olho para ele, se eu não cheiro, se eu não toco, né? Então, os sentidos é que despertam, né, os nossos desejos, né? Então a gente tem que prestar atenção para onde os nossos sentidos estão indo, né? Tipo, então, ficar cheio de bolo de chocolate na geladeira, eu vou ficar olhando o bolo de chocolate todo dia, querendo bolo de chocolate. Assim. Então é preciso que os sentidos eles entrem em contato, eles entrem em ação, né, para que um desejo surja, né? Então, assim, eu acho que quando a gente para pensar em estratégias, né, estratégias para lidar com o desejo, é sempre voltando um pouco para a questão da discriminação da mente, do comando sobre os seus sentidos, né? E aí você tem, né, uma gama, né, de práticas meditativas, e aí você tem um Ayurveda, né, com as suas estratégias, e aí quando a gente para um pouco para pensar
Aí são estratégias específicas desse saber, né? E nas semelhanças, né? Acho que as formas talvez as estratégias, por exemplo, da psicanálise para lidar com isso, né? Talvez sejam estratégias que a gente consiga fazer conversar com a Ayurveda, né, no controle dessa questão da saúde mental, porque quando a gente fala no desejo, a gente está falando de uma coisa que está perturbando a paz da pessoa, né, e que chega a afetar na sua não satisfação ou na sua satisfação de uma forma... Está me fugindo uma palavra, mas está me vindo inadequada, mas não é uma forma inadequada, não é exatamente isso, mas é no sentido... Às vezes uma forma que não é socialmente aceita de manifestação daquele desejo, uma coisa assim? Alguma coisa nesse sentido, tá. Né? Porque também tem uma questão que é trazida dentro da tradição védica, que assim, o que deve nortear a satisfação do desejo é o Dharma, né? É o Dharma que deve ser o norte, né? Quando eu falo em desejo dentro da tradição védica, né? Então ele seria um elemento moderador, assim. Moderador, né? Dentro da... Aí você para e pensa na psicanálise, né? Então, assim, o que também não é socialmente aceitável, né? Deveria ser um moderador, né? No sentido da satisfação de um desejo. E tem uma força que faz isso também, né, na psicanálise. Oi, desculpa, falei. E na psicanálise também vai ter uma força da nossa mente que faz isso, não é não? Faz isso. E aí a gente pode até pensar em traçar um paralelo entre Rajas, né, o Guna Rajas, e um conceito do Freud que é a pulsão, né? E que aí a gente vai parar para pensar assim, pulsão é um conceito, a gente não vai dar aula de psicanálise aqui, tá? Não tem nenhuma pretensão nesse sentido. Mas, assim, é só um conceito que fala também, pode falar de tem um potencial que pode ser adoecedor, né, no referencial da psicanálise, e desequilibrar o corpo, né? E o Rajas que você falou, né, falou um pouquinho, né? Quando ele está em desequilíbrio, ele também tem esse potencial de desequilibrar a mente, né? Então, assim, rapidamente, né, a pulsão é um conceito freudiano, onde ele fala de uma economia, né? Uma economia, assim, e é um processo dinâmico que ele fala de uma pressão, de algo que pressiona e impulsiona a pessoa para um objetivo. E o objetivo sempre da pulsão é realizar um desejo. Esse é o objetivo de toda pulsão, é a realização de um desejo. Ele tem a ver com energia sexual, de alguma forma, que também pode ser canalizada e manifestada de outras formas, que ele chama que eu acho que é isso que é a sublimação, né? Porque o sexual, dentro da teoria freudiana, não é só relativo ao ato sexual, né? Quando você... É tudo que é produtivo, é tudo que você externa de uma forma produtiva, né? Então, assim, a questão da pulsão, ela pode ter um paralelo aí com Rajas, né? É aquilo que coloca a gente em movimento, né, na direção da realização de algo, de um desejo, tem essa qualidade de movimento, né? Enfim, de realização, né? Que Rajas traz em si também, né? E ela não é uma coisa negativa em si, né, Dri? A pulsão. Não é uma coisa negativa em si, mas como toda a teoria freudiana, ela é traçada, a teoria da pulsão, ela também é formulada na dualidade, né? Então, você tem o que ele já classificou de pulsão de vida e pulsão de morte. Aí a gente pode até traçar um paralelo. Será que pulsão de morte está relacionada um pouco com tamas? Né? Interessante. Então, assim, na verdade, as pulsões de vida, elas têm essa característica de tender para constituir unidades cada vez maiores, né? Então, essa noção de algo construtivo, né? E na manutenção dessa estrutura.
Então, já a pulsão de morte, ela é uma coisa que está inicialmente meio voltada para o interior, né? E tendendo a uma autodestruição, e assim, no momento secundário aí da teoria, que ele vai para o exterior, né? E pode se manifestar numa forma de agressão ou de destruição para fora também, né? Então, é uma tendência, mas as duas têm essa capacidade, essa característica de tenderem para uma redução completa da tensão, né? Então, e o Freud fala uma coisa super bonita, assim, que ainda hoje eu vejo beleza, né, nas teorias freudianas, que é que o indivíduo possui latente dentro de si a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Que eu acho que o grande jogo da gente é conseguir manter isso num equilíbrio, né? Para que né, você tenha saúde, né? Tanto mental quanto física, né? É o equilíbrio entre essas forças que atuam, né? E aí, sabe o que eu estava lembrando outro dia, assim, que acho que foi no curso de inverno com Paritoshi, né, no camp de inverno, que ele falando também uma questão do adoecimento acontecendo muito também relacionado ao apego, né? A noção de apego, né? Que talvez para o Ayurveda, né, a maior forma de adoecimento é a mente apegada às coisas. Que é o primeiro verso do Ashtanga Hridaya, né, que vai falar Raga Dirogam, que ele usa o apego. Apego é uma das traduções possíveis para a palavra Raga, né? E aí esse apego como um exemplo de todas as doenças, né? Mas é a primeira palavra do texto inteiro. Então, e aí a gente pode também pensar nessa questão dos excessos da vida moderna, né? Nessa dificuldade também que a gente tem de digerir tanto estímulo, né? Tanto alimento, né? Que não só, né, o alimento que a gente bota a boca dentro, mas, né, os estímulos que a gente consome, né, as informações que a gente consome, né, e que tudo isso, esse excesso, né, pode acabar gerando ama, né, gerando ama e trazendo esse adoecimento, né. Faz todo sentido. E aí, então, o Dharma seria esse elemento moderador que diria para a gente o que é o excesso, na verdade? Será que seria algo nesse sentido? Porque tem uns versos no texto clássico que vão falar disso, né? Eu até tinha anotado. Tem um que, no Ashtanga Hridaya, lá no capítulo 2, olha que interessante que ele fala. Ele fala, nunca faça ações, essa é uma tradução possível, não faça ações que não satisfaçam os 3 objetivos da existência mundana, Dharma, Artha e Kama. Ou seja, Dharma, o que é correto, né? Então, eu vou me preocupar com os outros, eu vou me preocupar com a sociedade, eu vou me preocupar com o meio ambiente, né? Isso é Dharma, né? Artha, que é a busca por prosperidade, por recursos, né? E Kama, que é a busca por conforto, por prazer. Então, olha que interessante, né? Ele dando como recomendação que as nossas ações satisfaçam essas coisas, mas meio que simultaneamente, ou seja, eu vou atender o meu conforto, o meu prazer, naquilo que não faz, por assim dizer, né? Eu acho que disso que você estava falando, né? E que eu acho que casa muito com, né, o que é saúde para o Ayurveda, né? Com o Ayurveda. Você tá ouvindo? Oi, travou um pouquinho, agora estou te ouvindo agora. Você conseguiu. Não, é que isso que você está falando me faz parar para pensar exatamente isso. O que é saúde? Para que eu quero? O que é saúde para o Ayurveda e para que eu quero saúde, né? Quando a gente pensa no Ayurveda, né? E aí você tem esses 4 objetivos, né, da vida, né, que são, né, Artha, Kama, Dharma, né, mas que o objetivo e moksha, né, que seria exatamente essa questão
da liberação de qualquer estado de doença, de sentimento, de limitação, né? O Dr. Somit estava falando disso também na aula dele, na segunda-feira, muito legal. Porque a ideia do Ayurveda não é só ter saúde para ficar de boa, né, e viver muito bem. Claro, todo mundo quer viver bem, mas a ideia do Ayurveda é ter saúde para perseguir esses 4 objetivos, né, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Exatamente. Assim, tem uma outra, né? Enfim, o yoga também, né? Então, assim, da mesma forma que quando eu pratico os asanas do yoga, eu não faço isso para ficar com o corpo sarado. Beleza, se você fica com o corpo sarado, não tem o menor problema, né? Mas eu não procuro ter o meu corpo saudável seguindo a Ayurveda para ir para a balada, né? Eu posso ir para a balada também não tem o menor problema, né? Mas é uma questão de que... E, às vezes, eu acho que isso fica um pouco perdido, né? Quando a gente vê alguma abordagem do Ayurveda, né? Mas é a questão do o meu corpo livre de doença, ele está liberado para eu realizar meu propósito de vida, né? Eu tenho um estado de analgesia, né, pela saúde, né, não pelo remédio, né, que eu tomo toda hora porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com o intestino preso, ou porque eu estou com azia, né? Eu tenho um estado natural de analgesia porque o meu corpo está saudável e eu fico liberada para cumprir aquele que é o meu propósito de vida, né? Então, eu acho que essas vezes é uma noção, né, que às vezes fica um pouco perdida, né? Total. E a hora que você estava falando, Dri, também me veio à mente a coisa do conceito de prajnaparada, né? Eu acho que muita gente está ouvindo, a gente já escutou essa palavra também. Prajnaparada, que é uma palavra esquisita, né? Mas que no Ayurveda significa um erro, tipo uma ofensa à inteligência, uma blasfêmia intelectual, que é tipo, você sabe o que te faz mal, mas não assim você faz. Voltando lá para o Arjuna, né? Voltando lá para o Arjuna, exato, lá aquilo que ele falou para Krishna, tipo, mas por que às vezes, né, o que leva alguém a fazer algo parece que contra a sua vontade? E no Ayurveda fala, né, de prajnaparada, que é isso, é tipo, você sabe que tem vários tipos, claro, de prajnaparada, mas um dos tipos, uma das possibilidades é justamente essa, você não tem controle direito sobre a sua ação, né? Então, aí, de repente, uma ferramenta como a psicanálise poderia ajudar nesse trabalho que a gente está tentando desenvolver no equilíbrio da mente, né? É isso que eu sou estudante muito iniciante de psicanálise, mas quando eu começo a ver essas coisas, me parece, nossa, complementa demais, né? Você acha que faz sentido essa ideia? Eu acho super, assim, eu ainda hoje, a gente vive num mundo, né, que as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então, eu acho até que a psicanálise tem perdido, né? Eu estou realmente afastada há alguns anos, né, no meio, mas, assim, eu ainda tenho muitos amigos no meio, né? Então, assim, uma ferramenta que tem sido um pouco deixada de lado, né? Porque demora muito, dá muito trabalho, por que eu vou ficar falando da minha infância? Gente, vamos, já, né? Segue o baile, né? Então, assim, mas eu acho que ainda é uma ferramenta tão valiosa, né? Porque a psicanálise tem um conceito de inconsciente, né? Que o Freud ambiciosamente fala como a terceira ferida narcísica na humanidade, depois de Copérnico e Darwin, que é uma ferida que já está falando Bhagavad Gita, né? Mas não tinham percebido ainda. Né?
E assim, olha, olha, eu não descarto completamente que o Freud tenha lido o Bhagavad Gita, né? tá? Porque ele era um super curioso da cultura oriental, né? E ele era um colecionador ávido de antiguidade, né? Então, assim, quem sabe ele já bebeu uma fonte lá das teorias dele, pegou de lá. Mas, assim, essa noção do inconsciente, né? Daquele lugar que me desgoverna, né? Um lugar que tem força, onde tem um monte de coisas lá reprimidas, né? Situações que eu passei no meu dia, que não digeri bem, né? Vão lá para o inconsciente, aparecem à noite durante um sonho, né? Então, a prática da psicanálise, ela tem como objetivo estudar, entender que ser humano é esse, como é que ele se constituiu, né? Por que ele adoece, né, psiquicamente daquela forma, e estratégias de que esse reconhecimento dessas situações tragam uma forma um pouco mais confiram uma forma funcional mais saudável daquele ser humano. Né? Então, assim, o ponto que eu comecei a me inquietar com a psicanálise foi num ponto que eu li que o Freud falando que ele nunca prometeu, né, com a psicanálise, a felicidade eterna, né? Ele simplesmente prometeu tirar a gente de uma infelicidade neurótica e trazer para uma infelicidade comum, né? Tá bom assim. Já estava legal com isso, né? E eu lá vivendo só pauleira no trabalho, eu falei, cara, mas não é possível que essa criança aqui passando por isso, eu tenho que dizer para ela, ó, fica feliz com uma infelicidade comum, né? Então, assim, mas a ideia do inconsciente, de você dar uma escarafunchada ali e entender os seus gatilhos, os seus adoecimentos, eu acho que conversa com a tradição védica, né? E isso parece muito, porque a gente chama o tratamento da mente de Sattvajaya, né? Ou seja, a gente vai estimular Sattva, a gente vai aumentar Sattva, porque a gente está querendo lidar com Rajas e Tamas, né? Com aquele desejo descontrolado de Rajas, que está nos trazendo algum tipo de angústia, e com aquela inércia, embotamento, tristeza do Tamas, que também a gente não entende direito, porque Tamas tem a ver com a confusão, né? Então, o trabalho da psicanálise me parece que seria muito uma forma moderna também de aplicar Sattvajaya, porque você está trazendo conteúdos para a luz, está trazendo clareza para coisas que as pessoas geralmente não pensam, né? Então, você está falando sobre elas, tentando simbolizar coisas que estavam ocultas, né? Isso não parece muito jogar luz, né? A coisa do exercício de clareza, né? Tem essa ideia de tirar realmente das sombras, né? Eu acho tirar incrível. das sombras, trazer para a luz e trazer uma compreensão, né? E uma perspectiva de lidar de uma forma menos adoecedora dentro do referencial da psicanálise, né? E eu acho que essa noção de busca por equilíbrio, né? Eu acho que permeia, né? Essas duas fontes de conhecimento, né? A gente estava conversando, você falou, né? E você conta lindamente isso, então vou deixar para você falar disso, né? Que é a questão dentro da tradição védica do batimento do oceano do leite, né? O passatempo do batimento do oceano, que é uma questão assim, né, de equilíbrio também das forças, né? Que é aquela questão dos dois trabalhando juntos para, né? Exato. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente já deve ter escutado sobre essa história, porque tem muito a ver com Dhanvantari, né? Então é um momento que é uma história narrada em vários Puranas, em vários textos, né? Em que os devas ou semideuses eles têm que fazer um pacto com os asuras, às vezes traduzido como titãs, às vezes como demônios, enfim, são seres diferentes
os devas, a princípio, o que diferencia eles, né? Os devas têm algum compromisso com o Dharma. Eles erram também, dá um monte de mancada na história deles, mas eles têm um compromisso, né? Tipo, tá, a gente errou, mas a gente vai reconhecer que a gente errou e vamos tentar fazer certo agora. Tem isso, né? Um compromisso com o Dharma, com aquilo que é correto. E os asuras, eles não estão nem aí, eles estão só interessados em satisfazer os desejos. Né? E várias histórias dessas da tradição são ótimas metáforas da nossa psique, né? Então, a gente tem dentro da gente, e o Bhagavad Gita fala que a gente tem dentro da gente os devas e os asuras. E nesse passatempo, nessa história, eles estão fazendo um trabalho conjunto, ou seja, a organização cósmica, de algum jeito, botou eles para trabalharem juntos. E isso é muito produtivo, porque é a partir desse trabalho conjunto que vem coisas maravilhosas, que eles conseguem, por exemplo, Dhanvantari com o néctar da imortalidade, né? Então, a possibilidade de imortalidade, de atingir algo além, viria desse trabalho conjunto, desse equilíbrio entre o desejo e o Dharma, né? E não só isso, a prosperidade, Lakshmi vem daí também, né? Então, a prosperidade também vem daí. Então, eu acho essa uma metáfora muito bonita, assim, que, nossa, eu acho uma das histórias mais legais da tradição védica. Linda. E eu acho que fala isso, né? Fala dessa busca por equilíbrio, né? Por você entender que você tem, né, pulsão de morte, pulsão de vida dentro, que você tem tamas, que você tem rajas, né? E que o teu equilíbrio ele vem, né, dessa dança entre esses elementos, né? Então faria sentido a gente associar técnicas modernas, por exemplo, porque assim, claro que a tradição védica tem muitas técnicas para a saúde mental, né? E como o Arjun falou muito bem, tudo é integrado na tradição védica, né? Então, quando a gente pensa, o Ayurveda está indicando uma medida que é do yoga, mas é tudo integrado, então não tem problema. Então, a gente vai recomendar para uma pessoa fazer meditação, fazer prática de asana, fazer pranayama, isso vai fazer bem para a mente, então isso faz parte do Sattva Vajaya, né? E tudo bem, estou indicando ferramentas do yoga, mas é tudo integrado, ok. Ou então, né, vai passar por outras ferramentas, as ferramentas da astrologia, enfim. Agora, uma vez que a gente naturalmente faz essa transposição desse conhecimento tradicional, aliás, eu acho que esse é um grande desafio de todo mundo que trabalha com conhecimento tradicional, né? A gente está lidando com algo que veio de outra época, e necessariamente existem adaptações a ser feitas, né? Claro, a gente tenta manter a essência, se é que se pode dizer isso, né? Mas existem adaptações a ser feitas ao nosso tempo, ao nosso contexto. E, além disso, a gente está também transpondo conhecimento que vem de um outro continente, né? De outra cultura. Então, pensando nessa transposição, né? E no fato de que a gente já faz adaptações, tipo, a gente estuda plantas brasileiras para usar com um raciocínio ayurvédico, né? Faria sentido também a gente usar, de repente, modalidades modernas, né? Psicoterapia, psicanálise, claro, sempre respeitando os limites da atuação profissional, lógico, né? Então, quem vai aplicar é o profissional que tem formação na área e tal, mas a gente pensar nessas outras áreas como complementos muito importantes do Sattva Vajaya, né? Desse tratamento da mente no Ayurveda. Até porque o Ayurveda é inclusivo, faz sentido, Tri? Acho que faz todo sentido, né? Eu acho que a gente não pode, como terapeuta Ayurveda, a gente não pode querer abarcar tudo, né? Então, eu acho que existem estratégias, né, que dentro do Ayurveda são possíveis de serem usadas, mas você tem hoje uma gama de outros profissionais, né, que podem contribuir, né, para o bem-estar, né, da pessoa que você está atendendo. Então, por que não, né? Por que não referenciar? Por que não trabalhar com outros profissionais, né? E você ter como referência para você poder indicar, né? E eu acho que, assim, até a gente como profissional
por exemplo, eu tenho já a formação, né, tenho a experiência de 23 anos de trabalho com a psicologia, a psicanálise. Então, assim, eu tenho ferramentas que eu trouxe da minha vida profissional pregressa, né, que eu carrego ainda hoje, né, como terapeuta de Ayurveda, né? Então, talvez eu tenha uma facilidade maior na hora de uma entrevista, né? Porque eu fiz isso, né, por 23 anos, né, como psi. Então, assim, mas também essa possibilidade de eu poder referenciar, né, isso, aquele paciente para um outro profissional que vai olhar disso de uma forma mais detida, até mais cuidadosa, né, num processo, uma coisa que é um processo, né, essa ideia de que as coisas se dão muito rápido, né, assim, as transformações não acontecem do dia para a noite, né, elas levam tempo e precisam de tempo, né, o feto precisa de tempo para nascer, né. Então, essas transformações também elas levam tempo, né? E a gente pode não ter, como terapeuta Ayurveda, as ferramentas para ajudar a pessoa naquele... E por que não lançar a mão, né? Desse outro profissional? Por que não encaminhar para um outro profissional? Claro. Por que não olhar, né, conhecer outros profissionais e ver com quais um profissional legal que você, né, respeite, que você sabe que é cuidadoso, para onde você pode referenciar os teus pacientes de Ayurveda, né? Eu acho super, super bonito. E a gente pode até, né, quem não tem essa habilidade já, né, por uma faculdade, uma profissão anterior, posso procurar um curso, né, de como de entrevista, né? Hoje em dia a gente encontra curso de tudo, né? De análise de discurso, né? São ferramentas que a gente pode agregar ao Ayurveda, e eu posso entender como é que eu posso entrevistar de uma forma, né, pessoas, grande, né, a maioria das pessoas que chegam para consulta, elas estão com a trava um pouco na fala, um pouco, né, o freio de mão meio suspenso, né? Então, assim, a gente tem estratégias de entrevista que a gente ajuda a pessoa, né, a conseguir se soltar para falar um pouquinho mais, né? Então, são ferramentas que o profissional de Ayurveda poderia buscar, né, como complementares à sua prática. Além de você ter um profissional de referência, né, no mundo psi que você consiga encaminhar, eu acho que eu posso agregar aos meus atendimentos algumas coisas que facilitem, né, essa percepção daquela pessoa que eu estou recebendo ali, das dificuldades dela, né? Eu posso fazer ela falar um pouquinho, até para eu entender melhor o que ela está precisando, né, naquele momento. Muito legal. Eu acho que Eu acho que a gente tinha muita coisa para falar, Adri, mas a gente chegou numa hora. A gente passou de uma hora. Nossa, já passou, meu pai. Eu queria, se você achar que faz sentido, eu estava justo ontem lendo um trechinho do Jung, um parágrafo só que eu acho que termina muito bem o que a gente estava falando. Ele tem um texto que chama Yoga e o Ocidente. E aí que legal. Legal. E aí o Jung, que foi discípulo do Freud, para quem não sabe, né, e depois tem uma divisão, deles divergem em várias opiniões, e aí cada um vai seguir uma teoria. Ele era o príncipe herdeiro, né, do Freud. Ele era o príncipe herdeiro. Exato. E tem uma história que eles até têm uma mesma tatuagem na perna, depois procura isso, é muito legal. Vou ver. É uma fofoca psicanalítica. Aí, então ele disse o seguinte: silencio o significado que a yoga tem na Índia, pois não me sinto autorizado a emitir um juízo a respeito de algo que não conheço por experiência própria, né? Ou seja, ele não vai falar do que ele não sabe, né? Mas posso dizer alguma coisa sobre aquilo que ela significa para o Ocidente. Está falando do yoga, né? A ausência de método entre nós, ocidentais, né, raia pela anarquia psíquica. Por isso, qualquer prática religiosa ou filosófica
significa uma espécie de disciplinamento psicológico e, consequentemente, também um método de higiene psíquico. Então, ele está categorizando o yoga, as técnicas do yoga, como uma possibilidade, né, de um método de higiene psíquica. Que bonito, né? Que lindo, Eu gostei muito. Eu vi ontem isso aqui, eu falei, nossa, que legal, vamos ler. Legal, nunca tinha visto isso. Eu acho que a gente né, é uma vastidão de ferramentas, né, que é importante a gente entender nos momentos quando usar cada uma delas, né? Porque você tem uma riqueza, né, dentro do Ayurveda, você tem fora do Ayurveda, né, outras ferramentas que podem ser úteis também e ajudar nesse caminho, né, de autoconhecimento, né? E tem a frase da Glória Arieira, que é minha professora de Vedanta, que é uma das maiores assumidades de Vedanta do Brasil, que sabe do mundo, assim, sou super fãzoca dela. Ela fala, né? A gente está aqui nesse percurso de vida, mas a gente não está aqui para acertar, né? Porque se a gente já fosse fazer tudo certo, a gente não precisava nem ter encarnado, né? Não estava mais aqui. Não estava mais nesse plano, a gente estava em outro mundo, não nesse. Então, a gente está aqui para aprender, né? Então, a gente tem que se disponibilizar a isso, entender cada situação da vida da gente como fonte de aprendizado e lançar a mão daquilo que é possível para a gente, né? Para ajudar nesse caminho, né? Então, eu acho que a gente tem que se abrir, né? Para essas formas, para essas ferramentas, nesse mundo cheio de estímulos, nesse mundo cheio de informações que a gente não consegue, a gente não tem como digerir, né? A gente vive essa falácia de que, né? E aí eu falo muito pelo feminino, porque para a mulher isso é mais forte, de que a gente é multitarefas, né? De que a gente dá conta de tudo, né? Que a gente trabalha, que é mãe, que é mulher, que é esposa, que é não sei o quê, né? E, assim, ninguém é multitarefa. Ser multitarefa é um fator estressor, né? Para o corpo, para a mente. Exato. É uma falácia adoecedora, né? Que a gente pare de comprar isso. Eu não quero ser multitarefa de jeito nenhum. Concordo, total. Tem um filósofo que fala que isso é uma involução, é um voltar para trás, é um retrogredir na humanidade, essa coisa de ter que ser multitarefas hoje. Né? O Byung-Chul Han fala isso, muito legal. A gente não compre mais essa falácia, né? Dri, adorei essa nossa conversa. Também, querido. Não sei se alguém tem perguntas. Vamos ver se tem perguntas. Vamos ver se tem. Oiê, voltei. Tá aqui quietinho. Tem algumas perguntinhas já aqui. Não garanto que a gente vai saber responder também. Mas vamos ver. Pessoal, então vamos explicar. Pessoal de casa, é o seguinte, vou colocar pergunta por pergunta, eu vou ler em português e depois eles respondem, tá? Lembrando que aos pouquinhos a gente tenta fazer também os vídeos, todos eles se transformam em podcasts, então isso facilita quem está ouvindo também, e também tem pessoas surdas que podem estar aqui, né? E pessoas cegas, desculpa, que pode estar ouvindo no podcast, e também isso facilita muito. E aos pouquinhos também a gente está colocando legenda em todos os nossos vídeos, lembrando, tá bom, pessoal? Então isso é muito importante a gente lembrar por que a gente lê, faz todo esse processo bonitinho. Então vamos lá. Pergunta do Robson, pergunta filosófica. Ahimsa versus Dharma. Dá para cumprir sua missão de vida sem ferir o princípio da não violência? É a primeira pergunta. E a segunda é possível ser feliz e não fazer o outro sofrer? Risos entre parênteses. Dri, quer responder essa? Eu acho que é bem do percurso do yoga. Dá para cumprir sua missão de vida sem ferir o princípio da não violência? Olha,
Eu acho que dá, mas não acho que seja... eu não acho que seja uma meta a ser perseguida incessantemente, né? Porque existe, quando você fala de ahimsa, né? Quando você fala de não violência, às vezes a gente falou dessa questão de você agir, né, erradamente, sabendo que está errado, mas você age mesmo assim, né? Isso aí é uma questão deliberada. Você, mesmo sabendo que está errado, você vai e faz, né? Porque você quer satisfazer os seus desejos, né? Agora, tem situações em que você está na melhor das intenções, né? E você, por exemplo, você não objetivou agredir ninguém, você não objetivou causar sofrimento, mas, às vezes, o outro passa por situações que encaram aquela sua ação como uma agressão, como uma violência, né? Então, assim, é claro que e existem situações em que você vai realmente ser violento para defender algo maior, né? Então, se você para e pensa na Bhagavad Gita, né, o grande dilema do Arjuna é que ele estava no campo, o diálogo se passa no campo de batalha, quando ele tem que guerrear contra a sua família, né? Porque a família dele parte da família dele era extremamente adármica, né? Estava fazendo coisas absurdas, violências extremas, extremamente adármico, e ele não queria guerrear. Só que o fato dele não guerrear significaria que o Adharma tomaria conta do mundo, né? Então, ele teve que se empreender num ato violento de guerrear e matar a sua família, né? Para que o Dharma voltasse a reinar no mundo, né? Então, e ele não queria, né? E aí o diálogo todo é Krishna esclarecendo as dúvidas e dizendo para ele: a não ação não é uma opção para você, né? Então, por exemplo, quando Arjuna se empreendeu numa violência, num ato violento, a guerra é violenta, não tem como não ser violenta, mas ela era dármica, a guerra era dármica, né? Então, assim, existem... Porque o Dharma não é absoluto, né? Existe o Dharma relativo, que você vai ter que analisar a cada situação que você vai vivendo, né? Então, eu acho que essa pode ser uma forma de entender. Assim, existem, às vezes, situações de violência que você tem que empreender para, assim, que o Dharma prevaleça, né? Agora, a outra parte eu esqueci. Qual é, Eric? Eu acho que é um complemento disso, na verdade. Eu acho que meio que você já respondeu, de certa forma. Né, lá, ser feliz e não fazer ser feliz não fazer o outro sofrer. É difícil, né? Você pensar, né? Nesse sentido. É a grande questão da humanidade. É a questão de $1 milhão, né? Mas eu acho que é um pouco isso que eu falei. Às vezes, assim, as pessoas, por exemplo, que estavam no campo de batalha lá do Arjuna, contra ele, sofreram, mas é sempre essa questão, dentro da tradição védica, o que deve nortear as ações, né, o que deve nortear as nossas ações é o Dharma. Esse é o ponto, né? E o Dharma ele é relativo, ele tem que ser avaliado a cada situação, né? Que legal, André. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta? Não. Próxima pergunta é da Maricleide. Obrigado pela pergunta, Maricleide. São muitos srotas formados ao longo de nossas vidas atuais e passadas que não foram eliminadas. Elas influenciam o ser que somos. Por isso estou aqui tentando ser melhor. Uma colocação dela aí. Agora, vamos uma perguntinha da Olivia. Acho que é uma pergunta... Sim. Obrigado pela pergunta, Olivia.
Na astrologia védica, existe uma análise do período em que vivemos como sociedade? É a pergunta dela. E depois ela complementa. Veja, essa questão dos desejos, muito ligada aos desejos incessantes, hoje, de liberdades, entre aspas, versus aprisionamento os desejos, algo do gênero. Tá. Bom, eu acho Eu tirei aquela vez porque tá cobrindo um pouco o Badre, que é a imagem dele, tá? Ah, não tem problema. Assim. Não tem problema. Na astrologia védica se pode analisar, com certeza, os períodos que a sociedade vive, tudo isso, né? Porque a ideia é que, como o Arjun já falou disso também, né? A ideia é que a gente reflete o que o universo está manifestando. Nós somos basicamente reflexos do universo, né? Então, dessa forma, a Jyotish, a astrologia védica, parte desse princípio de que existe uma relação entre o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo na gente. É claro que a forma como cada indivíduo é influenciado por essas combinações, por esses movimentos, é diferente, porque cada indivíduo em si vai ter um determinado karma, uma certa configuração de karma que, geralmente, a gente encontra definida lá no mapa astral do momento do nascimento, né? Que faz com que aquele indivíduo tenda a responder de uma forma distinta dos outros aquelas mesmas combinações que estejam ocorrendo no céu. Mas é claro que aquelas combinações também têm características peculiares, né? E podem influenciar grandes movimentos mundiais. Isso com certeza acontece também, e tem muitos astrólogos que se dedicam especificamente a analisar isso, a influência dos movimentos. Tem astrólogo que estuda guerra e tenta prever, olha, vai acontecer mais isso por causa desse movimento planetário, né? Tem astrólogo que vai pegar a data da assinatura do início daquele país, da independência daquele país, e fala, olha, esse é o mapa natal daquele país. Então, isso é uma outra análise também que é possível de fazer. É mais complicado, porque às vezes você saber exatamente, né, quando é que foi. Mas na Índia, como tem muito astrólogo, eles gostam muito dessa ideia, então sempre eles têm um mapa da Índia, por exemplo, muito legal. Então, a Índia tem tal ascendente, porque ela foi, né, ganhou independência em tal dia, tal hora, barará. Então, eles estudam isso, é muito interessante. Então, dá para estudar com certeza países e a relação desses países com os movimentos astrológicos. Faz sentido isso sim, Olívia. Eu acho que era isso, né, Olívia? Se não for, você pergunta de novo. Então, vamos para a próxima. A próxima pergunta é da Patrícia. Obrigado pela pergunta, Patrícia. Vamos lá, então. Como encontrar o equilíbrio da mente buscando reduzir os apegos durante o tratamento de uma pessoa obesa que esteja utilizando mais alimentos rajássicos? Reduzir os apegos. Bom, se eu vou começar, Adri, mas você me interrompe em qualquer momento. Tá. Se a pessoa estivesse passando comigo em tratamento, claro, não vou dar o tratamento todo aqui, né? Mas uma coisa que eu pensaria seria assim, bom, se essa é uma questão, né, a gente está tentando reduzir um pouco essa compulsão que parece existir pelo alimento, então faz sentido também, talvez, reduzir as influências rajásicas, né? Pensando seguindo essa linha de raciocínio que a gente estava falando, né? Rajas tem a ver com essa geração de desejos. Então, eu vou tentar reduzir o açúcar branco, por exemplo, né? Que me parece uma coisa muito rajásica. E por que não trocar por outras coisas doces, que o corpo vai sentir falta de coisas doces também, mas a gente pode ter o doce dos cereais, o doce das frutas, o doce das raízes e coisas assim, né? Eu faria esse tipo de jogo, o doce do mel ao invés do doce do açúcar, dependendo do caso, esse tipo de coisas, evitando coisas muito rajásicas, né? Já que a gente quer lidar um pouco com esse excesso de rádias também. Né, porque aí a gente está lidando com uma questão de hábitos alimentares
talvez essa pessoa parece que está fazendo escolhas um pouco inadequadas de alimentação, talvez. Ao mesmo tempo, a gente está tentando tratar a mente, né? Também, né? De, por exemplo, atividades físicas, né, que possam ser um pouco mais agitadas, né? Então, por exemplo, sei lá, uma prática de yoga que não seja o... Ai, meu Deus, aquela fluida que eu esqueci. Ashtanga Vinyasa, Yoga Flow, enfim. Vinyasa, né? Tá. Que não seja Vinyasa, para exatamente não agitar muito mais, né? Sei. Então, talvez, assim, questões de... né, a importância do sono, né? Práticas, né, que ajudem a um sono mais tranquilo, tipo a clássica, né, 2 horas antes de dormir, desliga os eletrônicos, né? Uhum. Talvez estratégias nesse sentido, né? E fazer psicanálise. Né? Pode ser uma boa saída também, né? Para lidar com os desejos, eu gosto muito. Próxima. Perguntinha da Maricleide. O alimento tamásico pode influenciar a mente de uma pessoa que está no caminho para a mente mais sátívica? Eu entendo que sim, né? O que vocês acham? Pode sim, Entendo também que sim. Né? Bom, claro que tudo depende, né? Assim, quando a gente fala numa pessoa que está no caminho para a mente mais sátívica, a gente está pensando numa pessoa que está praticando yoga, meditação, e por isso ela está fazendo essas escolhas, né? Geralmente, eu quero comer só coisas mais sátívicas, né? Que é um tipo de busca comum, né? Aí o tamásico vai influenciar a mente, essa é a ideia, né? Que o tamásico influencia a mente, assim como o urajásico e tal, né? Estou procurando se tem mais perguntas. O pessoal já está agradecendo. De nada, Patrícia, que legal. Quem está por aqui também é a Fátima. Beijo. Querida. Gabriela também passou por aqui. Obrigado, Gabi. O pessoal está agradecendo e a gente vai finalizando, porque também já estamos aqui a 1h20, né? Eu tô a toda a live relembrando isso para o pessoal que está assistindo, que nós somos, além de professores, terapeutas, nós tentamos fazer aquilo que o Ayurveda recomenda. Né? E um dos motivos de não ter live à noite, porque não faz o menor sentido a gente ensinar uma coisa e dar aula às 9 horas da noite, porque a gente já está dormindo a esse horário normalmente. Então, também a gente tem um limite de 1h30, é uma coisa que eu estou falando para todo mundo, até como uma forma de educar mesmo, assim, trazer um pouco assim, olha, o nosso canal tem esse propósito de passar o conhecimento, mas com limites de lives e apresentações, porque todos nós também temos as nossas atividades e tudo mais. Vocês já vão finalizar, fiquem aí, tá? Aguardem aí que a apresentação de vocês finalizam. Obrigado, Eric. Então, obrigada. Adri... Não, só agradecer o convite, adorei. É sempre muito bom estar de novo em contato com Naradeva, com essa casa que eu amo, que me deu um curso maravilhoso. E, Badri, as nossas conversas são maravilhosas, adoro, e é sempre bom a gente poder parar para refletir, né, um pouco. Né? A gente estuda e a gente tem que digerir esse conhecimento, tem que refletir em cima desse conhecimento, porque a gente tem que olhar para a vida como ela está acontecendo agora, né? E a gente tem demandas que não tinham na época que esses textos maravilhosos referenciais foram escritos, e a gente tem que pensar, né, como é que a gente está em 2023 e que ferramentas a gente pode lançar a mão hoje junto, né, com tudo isso que a gente admira dentro do Ayurveda, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite, adorei, que venham os próximos. Muito obrigado, Adri, por ter aceitado, é uma honra ter essa conversa com você. Espero a gente continuar essa conversa depois, porque ela é meio infinita. E obrigado, Eric, obrigado a todo mundo que assistiu.
contem com a gente, qualquer coisa, só mandar me procurar a gente por aí, a gente está em contato. Um abração para todo mundo, gente. Obrigado, Adriana. Obrigado, Bader. Obrigado a todos presentes na live. Obrigado a todos na gravação.